Minuto Escola. Episódio Tempestade Cerebral, o artista e o juiz. Professor Fernando Moser. Trechos de Metamorfose. Kleber Marcelino. Animação. 2020, Tremembé, São Paulo. Sequência rápida de recortes em diferentes papéis coloridos. Neles, vêem-se o formato de insetos recortados nos papéis e sobrepostos uns nos outros. Entre eles, borboletas, lagartos, formigas. A velocidade diminui. O processo de criação tem muito a ver com metamorfoses. Fernando é um homem branco, calvo, usa óculos de aro quadrado e preto, tem barba curta e grisalha e usa camisa jeans. Uma coisa bem legal de se fazer quando você está começando para desenvolver uma ideia é se valer um pouco do método que os dadaístas e surrealistas usavam, a escrita automática. Surge o recorte do rosto de um homem de bigode fino sobre a cabeça de Fernando, a boca recortada se mexe. Ou seja, você escreve sem pensar, sem deixar que a lógica organize a sua escrita. Palavras flutuam ao redor de Fernando. Então você coloca no papel um montão de palavras ou frases livremente, deixando sair sem censura e vai indo. Qualquer coisa que vier na sua cabeça relacionada ao seu assunto, você escreve, por mais que aparentemente pareçam sem sentido. Depois que você materializa essas palavras no papel, é que você vai pensar se elas têm a ver ou não. Isso com uma classe com alunos é muito bom de se fazer. Além de dar boas risadas, porque sempre os alunos vão soltando coisas engraçadas, podem a partir daí surgir boas ideias e uma narrativa interessante. Coisas que você achava que não tinham nada a ver podem provocar novas associações e estabelecer ligações instigantes, né? Brainstorm é uma tempestade cerebral. Uma nuvem com gotas de lâmpadas se forma sobre a cabeça dele. Isso pode ser muito útil e divertido para os nossos alunos. E o que é isso? É comunicar qualquer ideia sem medo de ser criticado, sem medo de ser ridicularizado, pois esses medos podem bloquear o trabalho de criação. Então, brainstorm é uma técnica facilitadora de criação de ideias. Ele se baseia em 2 princípios. O primeiro é o seguinte: é preciso adiar o julgamento, a avaliação das ideias. Porque esse julgamento desacelera a produção de ideias. Ele pode frear, pode diminuir a quantidade de ideias e, no limite, pode bloquear. O segundo princípio é que quantidade gera qualidade. Então, é preciso produzir muitas opções para você descobrir qual é a pérola ali na sua lista de ideias. Esses 2 princípios estão articulados com 2 formas de pensamento que são muito importantes na criação: o pensamento divergente e o pensamento convergente. O pensamento divergente é aquele que gera opções, que faz com que você liste um conjunto de alternativas para a resolução do seu problema, do seu desafio criativo. E o pensamento convergente é aquele que você usa para avaliar as opções, as alternativas, avaliar suas ideias. Você escolhe dentre as produzidas quais são as mais adequadas, importantes, úteis, interessantes. Às vezes você mistura 2 ideias ou mais. Já a avaliação é outro momento, é outro tipo de pensamento. O primeiro pensamento, o divergente, vamos chamar de artista. Ele faz aspas com as mãos. E o segundo vamos chamar de pensamento de juiz. Repete o gesto. De avaliador. Enfim, o juiz e artistas são 2 personagens importantes no processo de criação, mas eles não podem trabalhar juntos. Então, a gente os separa. Da palma das mãos dele surge uma ilustração da cabeça e mão de um juiz com um martelo e de um artista de bigode que segura um pincel. Para poder criar ideias melhores, e isso é muito importante para a gente poder deslanchar o nosso processo de criação. Mas, pensando em surrealismo, o que você faria com um tomate e um cavalo? Pomodoro Carrossel. Lívia Quest de Oliveira. Lei da Gravidade 2018, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Animação colorida. Em um céu com nuvens densas, um cavalo amarelo galopa e dá voltas sobre um tomate vermelho que gira e flutua. Mais abaixo dele, outro cavalo amarelo galopa sobre um tomate. Mais um cavalo em tomate. Um pouco mais distante, surge outro cavalo amarelo em outro tomate. Eles giram e flutuam em meio às nuvens. Os 3 cavalos galopam nos tomates e se aproximam gradativamente uns dos outros. Chegam cada vez mais perto.
Os tomates tocam uns nos outros. O tomate do meio se expande e cobre a tela. Lê-se: um homem que não seja capaz de visualizar um cavalo galopando sobre um tomate é um perfeito idiota. André Breton, 1896-1966. Créditos finais.